Olá, meu nome é Cássio Rocha, sou aluno do programa de mestrado da Engenharia Elétrica. Eu vou apresentar o projeto 1 da disciplina Processamento Digital de Imagens do professor Roger. Esse projeto ele é dividido em 3 partes. Na primeira parte deverá ser implementada algumas funções básicas. No caso, a função seno, a função cosseno, a função seno cardinal, degrau unitário, triângulo, retângulo e pulso exponencial. Foi passado um parâmetro que os gráficos devem ter, os sinais devem ter 2.000 pontos. Na segunda parte, dentre esses sinais que foram sintetizados, um deles vai ser escolhido para ser aplicado uma dilatação e um deslocamento. E eles devem ser, esses dois gráficos modificados têm que ser apresentados juntamente com o gráfico original. Na terceira parte, dentre os sinais sintetizados anteriormente, um vai ser escolhido para ser feito a integral e a derivada, e também apresentado o comportamento dessas variações juntamente com o gráfico original. Para a elaboração desse projeto foi usado o MATLAB versão 2025. Então, aqui a seguir tem todo o código que foi utilizado para sintetizar o sinal seno, sintetizar o sinal cosseno, sintetizar o sinal seno cardinal, o código também para sintetizar o sinal degrau unitário, o pulso retangular, para sintetizar também o pulso triangular e o pulso exponencial. Após isso, foi escolhido dentro dos sinais que foram representados anteriormente, foi escolhido o degrau unitário para ser aplicado uma dilatação e um deslocamento. Na terceira parte do trabalho, que é para ser aplicada a derivada integral de um dos sinais sintetizados, foi escolhido o sinal seno cardinal para ser aplicado a derivada e a integral e fazer a comparação dos gráficos, né? Então, esse código gerou esses gráficos, né? O gráfico do seno, o gráfico do cosseno, o gráfico do seno cardinal, o gráfico do degrau unitário, o gráfico do pulso retangular, o gráfico do pulso triangular, o gráfico da função exponencial, e aqui, conforme a parte 2 do trabalho, temos aqui o gráfico do degrau unitário juntamente com o gráfico dessa mesma função degrau unitário aplicado um deslocamento e uma dilatação. Aqui novamente temos o sinal do seno cardinal e a aparência do gráfico do seno cardinal derivado. Essa daqui, no caso, é a integral do seno cardinal. E aqui a gente apresenta o comportamento dos três, o seno cardinal original e a sua derivada e sua integral. Agora nós vamos verificar o relatório que foi gerado a partir dessa codificação. Esse aqui é o relatório elaborado a partir da ferramenta Publish do MATLAB. Ele tem o código de cada função que foi sintetizada. No caso, todas as funções elas foram aplicadas o parâmetro que foi passado no enunciado. No caso aqui, essa função seno ela trabalhou com o limite de -10 a 10 no x e o gráfico de 2.000 pontos.
conforme enunciado. Então, é um código bem simples, que atende, né, o que foi solicitado no projeto, e novamente aqui a função sendo. A função sendo do mesmo jeito, foi usado o mesmo comando, linspace para fazer a limitação do eixo x e da quantidade de pontos. E novamente o gráfico sendo, como já tínhamos visto anteriormente. Agora aqui o gráfico do seno cardinal também usa os mesmos parâmetros de menos 10 a 10, como se pode ver. A função dele é uma função bem simples, é a função sync. E aqui é o gráfico dele. O gráfico do degrau unitário também, a sintetização do degrau unitário também é bem simples, foi usado a função Heaviside. Está aqui, como já vimos anteriormente, a aparência dele. Aqui a aparência do pulso retangular, que foi usado a função Rectangular Pulse. Dá para ver nitidamente o pulso. A função triangular também pode ser vista de forma bem notória. E foi usado a função Triples. O sinal exponencial, que no caso para ser usado para dar essa aparência de exponencial decrescente, foi utilizado, foi multiplicado por menos 1/2, né, para ter esse comportamento decrescente. E, como já tinha falado anteriormente, foi aplicado uma dilatação e deslocamento na função degrau unitário. Foi feito uma dilatação, né, de grandeza 2 e um deslocamento, né, de grandeza 1,5 na função original do degrau unitário, né, Heaviside. E isso no código ficou essa multiplicação, né? Foi multiplicada a função pela dilatação que foi definida, e foi subtraído o deslocamento, né? Também com o deslocamento definido aqui de menos 1,5. Nisso nós temos o gráfico com esse comportamento. Em preto temos a função degrau unitário original, e em vermelho temos aqui a dilatação, e em azul o deslocamento. Eu voltei aqui no código para a gente verificar aqui os parâmetros que foram passados, né, na função plotagem R e B, de red e blue. Essa é a derivada integral. Para fazer a derivada integral da função, nós escolhemos a função sync. Aqui a função sync original novamente. E a derivada da função sync. E a integral da função sync. Aqui, no próximo gráfico, nós fazemos a sobreposição dos três gráficos, né, da função original e da sua integral e sua derivada, para a gente manter os três gráficos no mesmo grid, né, na mesma grade. Nós usamos a função hold-on para que eles permanecessem. Tá? E assim eu finalizo a apresentação do projeto 1.